Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Polícia explica a investigação que levou à prisão de 2 suspeitos do caso Marielle. O que a Polícia Civil está entregando hoje, em parceria com o Ministério Público, é a primeira fase. Nada está encerrado. Vereadores da CPI da Conlurb reprovam o relatório enviado por presidente da empresa. A Conlurb simplesmente usa muito as expressões achamos, imaginamos, vamos ver, quando na verdade está mais do que claro que foi usada a máquina pública nessa questão. E comissões permanentes da Câmara são instaladas com novas composições. A gente tem comissões aqui que são importantes para a Câmara, que são importantes para analisar os projetos que chegam até elas, mas eu acho que a Comissão de Urbanismo ela tem essa responsabilidade não só de dar os pareceres, enfim, de trabalhar os projetos dos vereadores e do Executivo que chegam à comissão. Não saia daí, a gente volta já. Os temas mais importantes estão no Rio TV Debate. Vereadores e especialistas participam de nossa mesa de discussão. Assista todas as segundas, às 14h, aqui na Rio TV Câmara. A gente começa esta edição falando sobre a prisão de 2 suspeitos de participação nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. De acordo com as investigações da Divisão de Homicídios, o policial reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio Vieira de Queiroz participaram diretamente do crime. Durante uma entrevista à imprensa, que contou com a participação do governador do estado, o delegado Geniton Lages explicou o envolvimento dos 2 suspeitos. A repórter Aline Bordalo acompanhou. O governador Wilson Witzel começou a coletiva dizendo que a prisão dos 2 acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes é uma resposta à sociedade. Não são provas documentais, não são simplesmente provas testemunhais, mas os vestígios que deixaram para que se pudesse chegar à autoria do crime exigiam conhecimento técnico aprofundado que o delegado Geniton desenvolveu a duras penas à frente da Delegacia de Homicídios e com parcos recursos. Depois foi a vez do delegado responsável desde o início pelas investigações, Geniton Lages, explicar detalhadamente como chegou à prisão do policial reformado Rony Lessa e do ex-militar Elcio Vieira de Queiroz na madrugada desta terça-feira. Eles foram presos quando saíam de casa, um num condomínio da Barra da Tijuca, outro no Engenho Novo. A polícia também cumpriu 32 mandados de busca e apreensão para coletar documentos, celulares, computadores e armas em outra residência ligada aos acusados. A operação que investiga a morte de Marielle e Anderson foi batizada de Lume, uma referência a um projeto social que a vereadora mantinha numa praça no centro, conhecida como Buraco do Lume. Durante quase um ano, a polícia seguiu várias linhas de investigação, até chegar aos nomes dos 2 presos. Os números que envolvem o inquérito são grandiosos. Quase 6.000 páginas, divididas em 29 volumes, 760 gigabytes de imagens, 230 testemunhas ouvidas, mais de 33.000 linhas telefônicas analisadas, 190 ligações feitas ao Disque Denúncia, e 47 policiais envolvidos somente neste caso. Geniton mostrou imagens do carro usado no crime, que foi clonado. Ele sai do quebra-mar na Barra às 5h24 da tarde e leva pouco mais de 1 hora até chegar à Casa das Pretas, local onde Marielle fez sua última palestra. As câmeras das ruas não ajudaram muito, porque os criminosos foram bastante cautelosos. O atirador usava touca ninja e o motorista uma segunda pele para dificultar o reconhecimento. De acordo com o inquérito, Elcio dirigiu o carro e Rony fez os disparos. A estatística mostra que 80% dos crimes elucidados trabalham com testemunho. Pergunta: caso Marielle Anderson, há um testemunho capaz de produzir um auto de reconhecimento? Não. Eles não deixam o interior do veículo.
Quando você vai fazer o local desse crime e você encontra disparos tão alojados em veículos em movimento, outra sofisticação. Nós temos um atirador diferenciado. Isso trouxe para nós, de plano, que o caminho teria que ser traçado diferente. É por isso que alguns não entenderam o porquê do sigilo. Segundo o delegado, o crime foi premeditado 3 meses antes, porque Rony já vinha fazendo pesquisas sobre a rotina da vereadora e também de outros parlamentares ligados à defesa dos direitos humanos, como o deputado Marcelo Freixo. O acusado também pesquisou o armamento e o silenciador usados no crime. Esta foi a primeira fase da elucidação do caso. Os investigadores continuam trabalhando para saber se os acusados agiram sozinhos ou se há outros envolvidos e qual a real motivação do crime. O que a Polícia Civil está entregando hoje, em parceria com o Ministério Público, é a primeira fase. Nada está encerrado. Nós estamos entregando uma primeira fase. Estamos indicando quem ocupou o veículo, quem dirigiu, quem atirou. As investigações continuam e nada mudará na nossa relação, ela continuará da mesma forma, porque assim é necessário. Se nós mudarmos essa relação, nós não vamos, porque a gente vai entrar numa fase ainda mais difícil. Há ainda algumas respostas para alcançar, né? E nós não podemos errar. E não permitiremos nenhum erro, porque nós sabemos a responsabilidade que arca sobre os ombros da Polícia Civil e o Ministério Público também comunga dessa nossa posição. Baseado nas investigações minuciosas, o delegado traçou o perfil de Rony Lessa, que quando era policial chegou a receber uma moção do então deputado estadual Pedro Fernandes por ser um brilhante exemplo para a corporação. O perfil dele revela uma obsessão para determinadas personalidades que militam à esquerda política. Uma obsessão a essas personalidades. Que nessa análise você percebe ódio, você percebe desejo de morte, você percebe um comportamento de alguém capaz de resolver uma diferença da forma como foi o caso Marielle. E ainda nesta edição, a gente volta a falar sobre as investigações do caso Marielle Anderson. Vereadores que integram a CPI da Conlurb criticaram nesta terça-feira o relatório enviado pela empresa sobre questionamentos feitos pela comissão. A CPI foi criada para investigar suposto uso da máquina pública pelo prefeito Marcelo Crivella. Os parlamentares da CPI da Conlurb debateram o resultado do processo administrativo instaurado pela empresa. De acordo com o documento, há inexistência de determinação ou autorização superior para o uso de veículos, inexistência de coação, convocação para comparecimento de qualquer empregado no evento, inexistência de qualquer relação da Conlurb com o evento e inexistência de prejuízo ao erário ou à realização do serviço público. Nós temos identificados 45 veículos com GPS, sabemos exatamente o percurso desses veículos, sabemos que eles estiveram na Estácio de Sá, o horário, e a Conlurb simplesmente usa muito as expressões achamos, imaginamos, vamos ver, quando na verdade está mais do que claro que foi usada a máquina pública nessa questão. Confesso a vocês que fiquei extremamente decepcionada com a Conlurb. O uso da máquina, sim, a Conlurb afirma que não vê nada demais no fato de um funcionário seu sair passeando com um carro que é pago com dinheiro público, com combustível que é pago com dinheiro público. A CPI foi criada para investigar um suposto encontro entre o prefeito Marcelo Crivella, candidatos políticos e funcionários da Conlurb na quadra da Estácio de Sá em setembro do ano passado. O TRE já condenou todos os envolvidos. O próximo encontro da CPI está marcado para o dia 21 desse mês. Os parlamentares pretendem ouvir pelo menos 10 motoristas e gerentes que foram identificados pelo relatório da Conlurb usando o transporte da companhia fora do horário de trabalho. A partir de agora, a gente começa a fazer as oitivas das testemunhas envolvidas no caso, para que a gente possa entender melhor o que houve, se houve ou não algum tipo de infração cometida e por quem houve. Então, acho que hoje nós começamos a ouvir
as 10 primeiras gerências e motoristas que já confessaram que estiveram no local, para saber se foi feito um convite, uma convocação, como é que foi feito isso, e entender melhor toda essa questão que está sendo narrada aí, que foi noticiada pela imprensa, mas que na verdade ainda está muito obscura para nós parlamentares e acredito que para a população na cidade do Rio de Janeiro. O presidente da Conlurb jogou toda a responsabilidade para cima deles e eles têm todo o direito de se defender, de se colocar, e nós precisamos ouvir tanto os gerentes quanto os motoristas. E 2 comissões permanentes da Câmara Municipal do Rio foram instaladas nesta terça-feira com novas composições. As comissões permanentes da Câmara Municipal do Rio têm como objetivo realizar estudos, audiências públicas com entidades sociais e também fiscalizar assuntos de interesse da população carioca. Nesta terça-feira foram instaladas 2 comissões permanentes, a Comissão de Assuntos Urbanos e a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. As comissões foram compostas pelos seguintes vereadores: Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática, presidente, vereador Major Etusalém, vice-presidente, vereador Marcelino da Almeida e vogal, vereador Leandro Lira. Comissão Permanente de Assuntos Urbanos, presidente, vereador William Coelho, vice-presidente, vereador Marcelo Siciliano e vogal, vereador Átila Nunes. Essa é uma comissão que, na minha opinião, é uma comissão muito importante para a cidade do Rio de Janeiro. O tema urbanismo é um tema, é quase que praticamente o único tema que a gente pode aqui, que a Câmara, ela pode e deve legislar, em favor da cidade. A gente tem comissões aqui que são importantes para a Câmara, que são importantes para analisar os projetos que chegam até elas, mas eu acho que a Comissão de Urbanismo, ela tem essa responsabilidade não só de dar os pareceres, enfim, de trabalhar os projetos dos vereadores e do Executivo que chegam à comissão. O primeiro ponto que nós temos que fazer é fazer um levantamento, como está toda a legislação. Eu acredito que essa é uma questão essencial para que a gente identifique todos aqueles pontos que precisam ser atualizados. Então, a partir desse levantamento é que nós vamos imprimir um trabalho realmente intenso para que a gente faça todas as audiências públicas necessárias, escutar a sociedade, escutar técnicos, especialistas, para realmente a gente conseguir entregar ao término do ano, conseguir avançar bastante com esses temas. Lei aprovada pela Câmara do Rio instituiu o pré-natal odontológico na rede municipal de saúde. Câmara do Rio homenageia personalidades femininas com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. E na sessão em pauta, projeto de lei cria serviço de mensagens para divulgação de informações sobre o combate ao Aedes aegypti. E você vai ver no próximo bloco. A Anistia Internacional faz ato para cobrar respostas do caso Marielle. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na casa do cidadão carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. Um projeto de lei em tramitação na Câmara do Rio prevê que todo resíduo produzido durante o Carnaval passe a ser recolhido pelos catadores. Uma reunião, comandada pelo vereador Raimon, com representantes do movimento de catadores, foi realizada nesta terça-feira. Imagine que todo o resíduo produzido durante o Carnaval fosse recolhido prioritariamente pelos catadores. O material produzido no sambódromo e nos blocos de rua poderia aquecer a economia de um setor que pede ajuda. Eles querem que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos seja cumprida. Só assim seriam conquistadas questões ambientais e sociais, proporcionando renda ao trabalhador.
Hoje, eles se queixam que não conseguem ganhar nem o salário mínimo. O rendimento varia de R$ 300 a R$ 600 por mês. Na reunião foi pedido que o projeto de lei aprovado em primeira instância seja encaminhado para a votação final. Ele garantiria que todo o material produzido em grandes eventos passasse a ser recolhido pelos catadores. Esse projeto já foi votado em primeira discussão, é um projeto construído por eles, foi votado em primeira discussão, já passou pelas comissões de novo porque ele foi emendado, agora já está apto a voltar para o plenário para ser votado, e ele versará exatamente sobre isso, sobre como é que a prefeitura pode trabalhar o acolhimento desses trabalhadores, das suas demandas por trabalho, em contrapartida a uma demanda da cidade, que é uma demanda de tratar os resíduos sólidos de maneira adequada. Esse projeto de lei, a gente vem buscando a parceria junto com o Raimon, para poder estar levando para aprovação, para a gente poder ter visibilidade na nossa prestação de serviço, que é a inclusão dos catadores dentro dos grandes eventos, gerando trabalho e renda, a gente não só recebendo o resíduo, que as pessoas acham que está fazendo um favor doando o resíduo, não. A gente está lutando pela prestação de serviço com a inclusão do catador e da catadora de material reciclável. Com essa mudança, seria possível garantir maior eficiência na coleta e na recuperação do material, devolvendo para a cadeia produtiva matéria-prima. Esta foi a primeira reunião do ano, onde estiveram presentes os representantes das 3 redes, que englobam as cooperativas que atuam no município. Esse fórum também, na verdade, ele abriu uma necessidade, por conta dos grandes eventos, do Réveillon, Carnaval, etc. Ele abriu uma discussão intensa com a Conlurb e com a Firjan, com essas duas pontas, para a gente ter tanto o poder público quanto a iniciativa privada junto às cooperativas de catadores, para que esse processo seja dado na cidade. Então, o projeto que a gente aprova, ele também encaminha para esse processo, para essa discussão e para essa temática. A sessão plenária desta terça-feira teve início com a eleição dos membros para compor o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar para o biênio de 2019 e 2020. Foram eleitos 7 membros titulares e 3 suplentes. Como membros efetivos foram eleitos os vereadores Fernando William, Hinaldo Silva, Tiago Carribeiro, Alexandre Esquerdo, Ítalo Ciba, Marcelo Siciliano e Dr. Jairinho. E como suplentes, o vereador Dime Pereira, primeiro suplente, vereador João Ricardo, segundo suplente e o vereador Felipe Michel como terceiro suplente. Na sequência da sessão, os parlamentares também votaram vários vetos do Poder Executivo. Entre os vetos rejeitados está o veto ao projeto de lei da vereadora Tereza Berger, que obriga a instalação de semáforos com temporizador nas vias de circulação dos BRTs. Olha, eu entendo que é um projeto muito importante. Infelizmente, o prefeito Marcelo Crivella ou não entendeu ou não quis entender a importância do projeto, porque ele é dirigido para o BRT, temporizador no BRT, nos BRTs. Fundamental, acho muito importante, principalmente diante de tanta crítica, diante da falta de fiscalização que acontece nos BRTs, diante da bagunça que se instalou. Eu acho que instalar o temporizador é da maior importância. O Ministério Público Estadual também concedeu uma entrevista nesta terça-feira para falar sobre as investigações do caso Marielle e Anderson. Segundo a promotora Simone Sibilho, o policial reformado Rony Lessa, preso durante a Operação Lume, atirou em Marielle por repulsa à atuação da vereadora na luta por direitos humanos. O Ministério Público afirmou que as investigações continuam e não descarta que o crime tenha sido encomendado. A mãe de Marielle Franco comentou a prisão dos 2 suspeitos. Acordei também com muito mais força, porque o que fizeram com a minha filha não pode ficar impune. Saber que as pessoas planejaram a morte dela, pior ainda. Então, é uma resposta para a gente, é uma resposta para eu como mãe, para a sociedade, é saber que esse trabalho está sendo feito e que essas pessoas têm que continuar presas, têm que ser punidas, e que eles também nos falem, contem quem e por que matou a minha filha. Isso é fundamental para a gente, é fundamental para mim como mãe, para mim como família, de um modo geral, que era o que a Marielle mais prezava, entendeu? O que a gente sempre quis é saber o que é
que motiva alguém a planejar, a monitorar minha filha por tantos meses e chegar a cometer um assassinato desse, uma brutalidade como fizeram com ela. E a prisão dos suspeitos também foi assunto no plenário da Câmara Municipal. O vereador Marcelo Siciliano, que chegou a ser apontado como suspeito de envolvimento na morte de Marielle, falou sobre o resultado parcial das investigações. Infelizmente, isso aí que eu passei, não desejo a ninguém, mas sou muito grato. E já está aí a verdade aparecendo. Mas eu quero que fique muito claro aqui, registrado na data de hoje, que a mesma data que apareceu, que esse delator mentiroso, esse vagabundo, esse réu confesso miliciano tal de Ferreirinha, está dizendo já que está arrependido, que foi ele que fez essa acusação mentirosa ao meu respeito, e que a sua advogada também está dizendo que ele não tinha capacidade psicológica e nem condição nenhuma de elaborar isso sozinho. Então tem pessoas por trás dele e eu vou fazer questão. Eu só vou sossegar e só vou dormir em paz quando todo mundo que estiver envolvido nessa conspiração que fizeram a respeito do meu nome, tentando desgraçar a minha vida e a vida da minha família, pague também pelo que fez. Não é simplesmente chegar, fazer uma falsa comunicação de crime e achar que vai ficar impune. Não vai ficar impune, não é assim tão fácil não. Tiveram vários crimes que tiveram em torno dessa denúncia que fizeram contra mim, e eu tenho certeza que as autoridades vão investigar todos os envolvidos e vão responsabilizar. A Anistia Internacional realizou um ato hoje na Cinelândia cobrando respostas para o caso Marielle. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. Um labirinto inteirinho de perguntas, mas a maioria ainda sem respostas. Por trás de cada uma delas, a sensação é de impunidade. Está fazendo um ano. Uma representante, não votei nela, mas acho um absurdo matar um representante do povo de uma maneira covarde, uma mulher, uma lutadora. É um absurdo. O mais importante é encontrar quem mandou matar. Que realmente isso, ao meu ponto de vista, a minha ótica, faria muita diferença para fortalecer a nossa democracia, que hoje já está um pouquinho em frangalhos. A iniciativa faz parte de uma série de ações que irão acontecer na cidade, promovidas pela Anistia Internacional, que pretende continuar chamando a atenção para o caso da morte da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes e cobrando respostas das autoridades brasileiras. Ainda resta uma pergunta muito importante: quem mandou matar? E outra pergunta: por que mandou matar Marielle? E nós, ao longo desse um ano de mobilização, junto com jornalistas, com o trabalho de jornalistas, chamamos a atenção para várias outras irregularidades que aconteceram. Arma que pertenceu à Polícia Civil, munição que teria pertencido à Polícia Federal, tentativas de interferência indevida, negligências ao longo do processo, não se fez raio-x no corpo, o carro ficou exposto ao tempo, ou seja, tem muitas lacunas. Além de responder quem matou, quem mandou matar e por quê, temos que resolver essas outras questões que estão de base. A diretora executiva da Anistia Internacional lembrou que é preciso a formação de uma comissão independente para avaliar se a investigação está sendo feita corretamente. A recomendação da Anistia, desde o princípio, é a formação de uma comissão independente para avaliar se tudo que foi feito corretamente. Ainda esperamos isso. Eu acho que essa é uma oportunidade para as autoridades, para todo mundo se comprometer com um organismo independente de juristas, investigadores profissionais e outros especialistas que não tenham nenhum vínculo com o Estado, para poder olhar para as investigações e contar para nós se tudo foi feito corretamente. E o que vamos levar à justiça é o que certamente deveria ter sido levado. Nós temos que estar seguros que todos os passos foram dados e serão dados para que os verdadeiros responsáveis sejam levados à justiça. E o ex-presidente do Vasco da Gama, Eurico Miranda, morreu nesta terça-feira aos 74 anos. Eurico lutava contra o terceiro câncer, dessa vez no cérebro. Além de dirigente, Eurico Miranda foi deputado federal. O enterro está marcado para a tarde dessa quarta-feira, no cemitério São João Batista. Logo após esta edição do Câmara Rio Notícias, a Rio TV Câmara exibe uma entrevista exclusiva concedida por Eurico Miranda, à emissora. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.